Boa noite, amada igreja. Que alegria estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Quem tem sido edificado nessa noite, diga amém. Dá um glória a Deus aí bem forte. Sempre que nós ministramos e a gente esbarra com algum coral da Cristolândia, isso me emociona, porque são testemunhos de transformação de vida, são testemunhos de que realmente o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Aplauda ao Senhor, porque Ele continua transformando vidas, Ele continua mudando histórias. Nosso Deus é um Deus poderoso. Meu irmão, quem sabe você chegou aqui na sua casa, você tem um parente, você tem um familiar, você tem um vizinho que você já perdeu a esperança, você já desistiu de orar por ele, você já desistiu de falar do amor de Deus para ele. Obrigado, meu irmão. Esses testemunhos aqui, eles renovam a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança de que vale a pena, de que o nosso Deus continua agindo, Ele continua salvando, Ele continua transformando. A igreja não pode parar, a igreja precisa avançar no poder do nome do Senhor, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Igreja, motivo de muita felicidade para mim estar aqui. Quero agradecer mais uma vez ao pastor pelo privilégio, pelo convite de estarmos aqui juntos. Hoje pela manhã tivemos um tempo maravilhoso e uma grande oportunidade de podermos compartilhar aquilo que Deus está realizando através de nós ali no sertão do estado de Pernambuco. O sotaque não é de Pernambuco, eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, mas no ano passado, depois de quase 10 anos de trabalho no sertão, levando caravanas para Manari, que já foi considerada a pior cidade para se viver no Brasil, depois de um período de idas e vindas, levando grupos, participando de movimentos missionários, Deus chamou a minha família para deixar o Rio de Janeiro e passar uma temporada maior, estabelecendo um trabalho sustentável ali no sertão. Nós deixamos o Rio em abril de 2023, permanecemos lá até hoje, vamos provavelmente concluir essa etapa até abril desse ano, e estamos ali realizando muitas coisas, muitos trabalhos, construindo uma base missionária, um centro comunitário, e hoje de manhã a gente teve a oportunidade, o privilégio de compartilhar isso, mostrar fotos, relatos daquilo que Deus está fazendo. Eu agradeço à igreja, porque é muito bom para nós missionários poder falar daquilo que Deus está realizando, e principalmente poder contar com a igreja. Já agradeço aí toda a mobilização do pastel, estamos orando para que não sobre nenhum pastel ali na cantina, porque a causa é nobre, com certeza esses recursos serão muito bem investidos ali na obra em Manari, no sertão de Pernambuco, e eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas naquela que já foi a pior cidade para se viver no Brasil. Eu acho que Deus está mudando essa história, amém? Eu acho que Deus está fazendo algo poderoso naquele lugar, que vai servir de testemunho para o Brasil e as nações da terra, de que Deus pode transformar realidades. Como eu falei de manhã, a Rede Globo foi lá no início dos anos 2000 fazer uma matéria sobre isso, o Brasil dos excluídos. Aí mostrou lá Manari, toda a situação de miséria, toda a tragédia daquela cidade. E quem sabe Deus vai mandar reportagens ali em Manari para noticiar agora uma notícia diferente, uma notícia de um lugar transformado, a notícia de um lugar restaurado. E quem fez isso? Foi a igreja do Senhor. Foi o Senhor Jesus através do seu povo. Por isso que cantamos aqui que a igreja, ela não para, a igreja avança, a perseguição vem, as lutas vêm. Meu irmão, às vezes nós somos dominados pelo desânimo, pela fraqueza, pelo cansaço físico, emocional, pelo esgotamento, mas o Senhor é a fonte da nossa força. O Senhor é aquele que nos renova a fé, a esperança, aquele que nos ergue, aquele que nos perdoa, aquele que nos faz avançar no nome dEle. Amém, igreja? Essa noite o Senhor me deu uma palavra e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Mateus 4, 18. Vim acompanhado do meu filho do coração, do meu irmão do coração, Lucas, Rafael. Deixei lá no Rio a minha esposa Ellen, junto com as minhas 3 filhas, Laura, de 7 anos, Luísa, de 5 anos, e Letícia, de 1 aninho de idade.
Ontem nós encerramos uma conferência missionária lá no Rio, estávamos assim bem cansados, e hoje a minha esposa teria um compromisso também, não pôde vir, mas mandou um abraço para a igreja. Certamente teremos outras oportunidades para estarmos aqui junto com a família completa. Amém? Mateus 4, verso 18 diz assim, a partir do 18: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando logo as redes, seguiram-no. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui nesse lugar. Nós já temos sido tão ministrados por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite, mas que agora a tua palavra, ela alcance os nossos corações, promovendo transformação, realizando o propósito para o qual o Senhor tem para cada um aqui, Senhor. Eu não conheço ninguém aqui, Pai, mas o Senhor conhece bem. O Senhor sabe o nome, a história, o Senhor conhece as lutas, as dificuldades, o Senhor conhece os sonhos, aquilo que permeia seus pensamentos, seus sentimentos. E eu tenho certeza que nessa noite ninguém veio aqui por conta própria, mas o Senhor trouxe cada um aqui nessa noite. E se o Senhor trouxe a cada um de nós aqui, é porque o Senhor tem um encontro marcado conosco. E ninguém sai da mesma forma quando se encontra contigo. Por isso, Pai, que ao sairmos daqui, saiamos diferentes da maneira como nós entramos, e que a Tua palavra, ela com poder, possa agir em quem somos, naquilo que fazemos e no propósito para o qual o Senhor tem para as nossas vidas. Mais uma vez, obrigado por estarmos aqui. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, Jesus se encontra com os seus discípulos, em especial com o discípulo chamado Pedro, e ele diz: Olha, Pedro, vem após mim, eu farei de você pescador de homens. A realidade da vida de Pedro era uma realidade de pesca. Pedro, ele estava acostumado a pescar peixes. Pedro estava habilitado a manusear redes. Ele vivia num universo de barco, de praia. Mas Jesus, ele vem até aquele homem, Simão, chamado Pedro, e diz: Pedro, eu tenho um propósito para a sua vida. Eu quero ampliar a sua visão, eu quero ampliar o seu chamado, eu quero ampliar aquilo que você hoje enxerga como propósito para a sua vida, e eu quero fazer de você um pescador de homens, não mais um pescador de peixes. Hoje eu venho até essa praia, Pedro, para te chamar a viver uma aventura comigo, a me obedecer, a viver novas experiências. E ali, em Mateus capítulo 4, nós vemos o relato do chamado de Pedro, esse discípulo que nós conhecemos bem. O início dessa jornada é justamente ali na praia. Queridos, Jesus, ele também vem ao nosso encontro. Jesus também vem ao nosso encontro para abrir a nossa visão. Aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que aconteceu na sua vida também. Sempre que Jesus, ele vem até nós, ele vem para ampliar a nossa visão, ele vem para ampliar o nosso propósito de vida. Jesus nos encontra em uma situação em que a gente está vivendo para nós mesmos. Jesus sempre nos encontra em uma situação em que nós estamos voltados para os nossos próprios planos, a nossa própria vontade, a gente está vivendo lá dentro do nosso mundinho. De repente, vê se não foi assim na sua vida, Jesus chegou e falou: olha, eu tenho uma coisa maior para você. Eu quero te mostrar que a vida não é só isso, casa, trabalho. De repente você vivia, como um robozinho, para lá, para cá, vivendo atrás da sua própria vida, buscando sentido. De repente Jesus vem e ele fala: olha, eu tenho coisas maiores, eu quero ampliar a sua visão, eu quero mostrar que você é uma pessoa que nasceu com propósitos, eu tenho sonhos para você, eu quero ampliar isso na sua vida. Foi exatamente isso que Jesus fez na vida de Pedro. Pedro, que bacana que você é um pescador de peixes, mas vamos ir mais fundo? Vamos ampliar a visão, vamos aumentar esse propósito, vamos alargar a sua influência. Eu quero fazer de você agora não mais um pescador de peixes, mas um pescador de homens.
E a Bíblia fala que Pedro, ele larga as redes e segue a Jesus. Ele deixa aquilo que era para ele seguro, ele deixa aquilo que era familiar para ele, ou seja, ele deixa os seus próprios planos, ele deixa as suas próprias ambições, ele deixa aquilo que lhe era familiar para seguir a voz de um mestre, para obedecê-lo. Querido, quem sabe Jesus está te chamando hoje para deixar aquilo que hoje para você é motivo de tanto apego. Se nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja missionária, uma igreja que age no poder do Evangelho, do Espírito Santo de Deus, precisamos muitas vezes deixar algumas coisas para trás. Quais são as suas redes? Quais são os seus apegos? Quais são as suas ocupações que hoje estão tomando um tempo que na verdade deveria ser um tempo voltado para algo eterno? Eu não estou dizendo que você vai deixar seu trabalho, que você vai deixar seus afazeres, que você vai deixar os seus compromissos, mas quem sabe no meio dos seus afazeres, no meio dos seus compromissos, você está apegado a algumas coisas, e isso está impedindo você de entender que até mesmo por trás dos seus afazeres, dos seus compromissos, do seu trabalho, da sua vocação, existe uma missão por trás disso. Toda missão, aliás, toda vocação é sagrada. Toda vocação é sagrada. Você está ocupando hoje um lugar na sociedade. Se isso está dentro da sua vocação, então entenda isso como um chamado, meu irmão, e cumpra essa vocação, cumpra esse chamado com excelência, com visão, com senso de propósito, porque aonde o Senhor te plantou, ali é o seu campo missionário. Ali é o lugar de você brilhar a luz de Cristo. E o Senhor Jesus amplia a visão de Pedro. Só que Pedro, ele era aquele tipo de discípulo que precisava ser trabalhado, como todos nós, né? A gente chega nas mãos de Deus como uma espécie de pedra bruta, que precisa ser lapidada. Pedro precisava ser trabalhado. Pedro precisava aprender algumas lições. Eu quero passear aqui nas Escrituras para a gente conversar um pouquinho sobre algumas experiências de Pedro. E como que Pedro ele foi sendo lapidado para cumprir a sua missão. E lá em Mateus capítulo 14, para a gente ser um pouco mais objetivo, eu não vou ler assim o texto inteiro, mas deixa aberto aí em Mateus capítulo 14. Os discípulos passam por aquela experiência em que eles estão num barco e de repente a tempestade vem, o vento sopra, eles começam a ficar com o coração cheio de temor, eles olham para fora do barco e eles percebem um vulto, e eles começam a se assustar, e eles começam a exclamar: é um fantasma, é um fantasma. E aí de repente, Jesus diz: não é um fantasma, não tenham medo, sou eu. E lá no versículo 28 vai dizer: respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Essa primeira experiência é uma experiência em que Pedro é trabalhado na sua fé. Irmãos, não existe uma igreja missionária, não existe fazer missão sem fé. Nós andamos pela fé. Você cantou isso aqui, né? Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nós somos aqueles que caminham pela fé. Quantas vezes aquilo que a gente enxerga ao nosso redor nos causa medo, nos causa temor, dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá vontade de se esconder, dá vontade de chutar o balde, dá vontade de entregar o cargo, dá vontade de fugir. Quantas vezes o cenário ao nosso redor é um cenário que nos encurrala, é um cenário que nos intimida, é um cenário que testa a nossa fé, mas a missão só se faz com o coração cheio de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pedro aqui, ele estava sendo testado na sua fé. O coração humano daqueles discípulos, ao olhar para aquele vulto, eles pensaram: é um fantasma. Irmão, tem muito problema na sua vida que você está dizendo: é um fantasma, é o diabo, é o mal, é alguma coisa ruim contra a minha vida. Deixa eu te falar, não, é Jesus. Muitos deles é Jesus. Tem muita situação difícil na sua vida que não é um fantasma, é Jesus permitindo certas coisas na sua vida.
Que isso, Tiago? Aquele problema? Quem sabe um diagnóstico? Quem sabe uma crise familiar? Quem sabe uma crise financeira? Quem sabe uma porta fechada? Você pensa, não é possível que isso venha de Deus, não é possível. Meu irmão, Deus, Ele trabalha em todas as coisas. E a fé nos faz enxergar o agir de Deus até mesmo nos nossos momentos mais terríveis, nos nossos momentos mais complicados. Deus está lá, Jesus está lá, Jesus está na sua tempestade, Jesus está no seu deserto, Jesus está naquele lugar, naquele dia escuro da sua vida. Sabe aquela página da sua vida que você tem vontade de arrancar? Eu não sei vocês, meus irmãos, há capítulos da minha história que eu tenho vontade de arrancar. Você tem alguns dias assim na sua vida que você simplesmente gostaria que não tivessem existido? Momentos na sua vida que você pensa, parece que nesse momento da minha vida Deus se ausentou, Jesus não estava lá. Deixa eu te dizer, Ele estava lá o tempo todo. Você não sentiu, você não viu, mas Ele estava presente. Ele estava presente, tanto é que você está aqui vivo hoje, amém? Tanto é que tem muita coisa que você passou, que já passou. Tem muito motivo pelo qual você um dia chorou, perdeu o sono, que hoje nem te abala mais, nem faz cosquinha, porque passou. Aplauda ao Senhor e glorifica Ele por isso. Passou, meu irmão, águas passadas. Oh! E que isso traga para você encorajamento para os problemas que você está enfrentando hoje. Porque se esses outros já passaram, o de hoje vai passar também. Vai passar. Pedro sai do barco e, confiando na palavra do Senhor, Pedro bota o seu pé para fora do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. Isso nos fala daqueles momentos em que o Senhor diz: olha, você realmente não pode confiar em nada agora que não seja a minha palavra. Realmente, não tem nenhuma segurança ao seu redor. Você só precisa confiar em mim. Você já viveu experiências assim, em que você teve que caminhar no sobrenatural? Não no natural. O dinheiro não dava, a saúde não dava, as pessoas não te ajudavam, a situação não era favorável, matematicamente era impossível, mas Jesus falava, vem, e você foi. E não foi Ele quem te sustentou? Isso é caminhar pela fé, meu irmão. Quantas vezes Deus está nos chamando, saia do seu barco, saia da sua zona de conforto, saia, confia em mim, creia em mim, caminhe na minha palavra. As pessoas têm muitas palavras para dar para nós, muitas vezes palavras negativas, palavras pessimistas, palavras que nos jogam para baixo, mas Jesus tem uma palavra para você. Quem você vai escolher ouvir? Qual a palavra que você vai querer ouvir, escolher dar ouvidos? Pedro escolhe dar ouvidos à palavra, e sobre a palavra de Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas. Hoje o Senhor te convida, meu irmão, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a caminhar pela fé. A missão se faz com fé. Eu tenho certeza que tudo que essa igreja já fez e já realizou até hoje, foi pela fé. Não foi porque os recursos eram abundantes, não foi porque a situação era favorável, não foi porque houve sorte do destino, não, foi por fé, foi porque pessoas, irmãos, homens e mulheres de Deus ao longo da história acreditaram e avançaram contra muitas vezes aquilo que estava ao seu redor, e a gente só vai continuar avançando e caminhando pela fé, pela fé. Mas existem momentos em que nós, como Pedro, a nossa humanidade nos faz começar a dar valor àquilo que está à nossa volta. Irmãos, nós somos humanos, não somos super-heróis. Tem algum super-herói aqui? Não, né? Só gente de carne e osso. E gente de carne e osso tem medo. Gente de carne e osso sente temores. É frágil. Nem sempre a gente está, oh, glória a Deus, essa força toda, né? Talvez no seu dia a dia você já tenha vivido experiências em que você deixou de caminhar sobre a palavra do Senhor, deixou de olhar para Ele, começou a olhar para aquilo que está à sua volta.
Quando a gente faz isso, meus irmãos, acontece o que aconteceu com Pedro. Pedro começa a afundar. Mas se você chegou aqui nessa noite, com as águas tentando te submergir, sabe quando a gente se sente sufocado? Parece que as circunstâncias vão nos afogar. Hoje o convite do Senhor para você é: volte a olhar para aquele que te chamou. Se for necessário, como Pedro, grite: Senhor, salva-me! E a palavra diz que imediatamente Jesus estende os seus braços e coloca Pedro novamente sobre as águas. Se for preciso hoje que a sua oração seja: Senhor, salva-me, salva-me da minha falta de fé, salva-me da minha incredulidade, salva-me da minha visão limitada, salva-me, Senhor, da minha fé que é tão pequena, salva-me, renova essa fé, renova essa confiança dentro de mim, e eu tenho certeza que o Senhor vai te erguer, meu irmão, porque como Pedro, nós estamos aprendendo o que é fé, estamos todos matriculados nessa escola, a escola da fé, estamos aprendendo a confiar no Senhor, estamos aprendendo a transpor as nossas dúvidas, a nossa incredulidade, estamos aprendendo a conhecê-lo, e confiar na sua palavra, na sua voz. Pedro estava ali aprendendo, mas a boa notícia é que Jesus não desistiu da vida de Pedro, como Ele não desiste de mim e de você quando a nossa fé vacila. Pedro continua caminhando com Jesus, e lá em Mateus capítulo 16, Jesus tem uma nova experiência com Pedro e com seus discípulos. Ele pergunta: ei, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Os discípulos dão algumas respostas. Depois ele pergunta para seus discípulos: e quem vocês dizem que eu sou? Pedro, no meio dos seus discípulos, dos seus amigos discípulos, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne ou sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que eu te dou a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Diga aleluia! Que palavra Pedro ouviu da parte de Jesus? Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento da história, Pedro e nem ninguém tinha a revelação plena de que Jesus era o Cristo. Pedro só podia dar essa declaração por um intermédio de uma revelação do Pai. Por isso Jesus fala: quem te revelou isso, Pedro, não foi carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro ouviu de Jesus: olha, você recebeu uma revelação do Pai. Como a gente se sente privilegiado quando a gente recebe uma revelação do Pai. Como a gente se sente alegre quando nós somos boca de Deus. Porque foi isso que Jesus falou: Pedro, o que você declarou com a sua boca não veio de você, Deus te usou para falar isso. Quem aqui já foi usado como boca de Deus na vida de alguém? Quantas vezes você dá uma palavra, você faz uma oração, você manda uma mensagem, alguém fala: olha, foi Deus quem te usou, foi Deus quem te falou. Alguém te contou a minha vida? Você fala: não. Por quê? Porque Deus usou você para falar para aquele seu irmão, para aquela sua irmã. Só que os versículos passam e a gente vê Jesus agora falando sobre um outro assunto. Jesus começa a falar sobre o fato de que ele haveria de morrer e sofrer. E esse mesmo Pedro chama Jesus à parte agora e diz: mestre, não diga uma coisa dessa, isso nunca te acontecerá. Mas agora as palavras de Jesus para Pedro são palavras mais duras. Ele diz: arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Uau. Num primeiro momento, Pedro ouve: bem-aventurado és tu, Pedro, você foi boca de Deus. Agora Pedro tem que ouvir: para trás de mim, Satanás. Irmãos, quantas vezes nossa boca
a gente empresta ela para Deus, daqui a pouco a gente empresta para Satanás. Uma hora a gente é boca de Deus, boca que louva, que exalta, daqui a pouco a gente está, por conta dos nossos vacilos, das nossas imperfeições, emprestando sem querer para Satanás. A gente tem que vigiar. Pedro não vigiou. Talvez Pedro se deixou levar por um orgulho de pensar, uau, eu sou um cara muito espiritual mesmo, né? Eu tenho a revelação do Pai. Eu tenho a revelação do Pai. Ah, meus amigos discípulos, nenhum de vocês tem, mas eu tenho. Eu recebi a revelação, eu tenho a conexão direta com o Pai. E aí quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, sobre o que ele haveria de passar, Pedro se sente ali tão orgulhoso e tão espiritual, que ele chama Jesus à parte e se sente apto para dar conselhos para Jesus. E ele diz, Jesus, confia em mim, eu sou um cara muito espiritual, deixa eu te dar aqui uma ideia, um conselho, não diga isso nunca te acontecerá. Pedro aqui, ele cede à tentação de se desviar do caminho da cruz. Se você for pensar pelo lado humano, Pedro não falou nada ruim. Como um bom amigo, Pedro estava dizendo, não, meu amigo, você não vai sofrer não, isso nunca te acontecerá, não fala uma coisa dessa. Amigo não é aquilo que fala aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. O crente no Senhor Jesus não precisa de tapinha nas costas, de elogio, de ego amaciado. A gente precisa de pregação do Evangelho e de verdade sendo pregada. A liberdade vem, a libertação vem, a cura vem, quando a verdade é dita com fidelidade. Meus irmãos, nós não podemos ceder à tentação de sermos agradáveis nas nossas palavras e contrários à vontade de Deus nesse tempo. Missão se faz com fidelidade à cruz de Cristo. Não podemos pegar atalhos. O Evangelho continua sendo o convite. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Não podemos desconfigurar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é um convite ao arrependimento. A mensagem do Evangelho é um convite ao sofrimento, muitas vezes, porque negar a si mesmo é sofrer mesmo. Meus queridos da Cristolândia, deixar uma vida de drogadição, seguir a Cristo, isso não é uma vida de sofrimento, isso não traz no corpo reações? Traz. Negar o pecado traz, porque o teu corpo grita por pecado, o teu corpo grita para desobedecer a Deus. Você dizer para o seu corpo não e obedecer a Cristo, isso é um sofrimento, e o Evangelho de Cristo é um convite para que soframos por amor a Ele. Por amor a Ele, vale a pena sofrer, vale a pena negar, vale a pena irmos com Ele até o fim, tomarmos a nossa cruz. Tem um hino antigo que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Igreja, a gente pode estar no ano de 2024, a gente pode estar vivendo um tempo de modernidade, mas a mensagem do Evangelho, ela não pode ser adaptada. A mensagem do Evangelho continua a mesma. Ainda que isso nos custe perseguição, ainda que isso nos custe um preço caro, precisamos ser fiéis à mensagem para a qual o Senhor nos chamou a pregar nesse tempo. Pedro, ele ouve uma palavra dura: para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Quem não queria que Jesus fosse até a cruz? Satanás. Satanás sabia que na cruz ele estaria derrotado. Quem não quer que a gente negue a si mesmo? Satanás.
Quando nós emprestamos a nossa boca, a nossa pregação, o nosso púlpito, não para falar a verdade, mas para falar aquilo que o povo quer ouvir, nós estamos colaborando com os intentos de Satanás. Mas a igreja precisa ser fiel na sua missão, na sua mensagem, na sua pregação, e não abrir mão da verdade. Não abrir mão, ainda que vivamos num mundo que tente nos acuar. Nós estamos sendo no Brasil acuados de falar a verdade. Nós estamos sendo acuados a cada dia, pouco a pouco, estamos sendo pressionados, como cantamos aqui, pressionados a nos adaptar. Mas nós vamos ser fiéis ao Senhor, amém? Tem uma outra passagem que, logo depois desse momento, que mostra que Jesus não desistiu da vida de Pedro. Porque logo em seguida, ele chama Pedro para subir ao monte da transfiguração. Ainda que você, meu irmão, tenha se afastado do caminho da cruz, a graça do Senhor te alcança, e Deus continua te chamando, vamos subir o monte, eu tenho uma experiência para compartilhar com você. Eu não desisti de você, como Jesus não desistiu de Pedro. E ali no monte da transfiguração, Pedro passa por uma experiência tão maravilhosa juntamente com Jesus. E lá em Mateus 17, no versículo 4, diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Irmãos, estar no sertão me fez valorizar ainda mais o tempo de comunhão com a igreja. Quando a gente vai para o campo missionário, a gente sente falta de muitas coisas. Falta da comunhão. Quantas vezes a gente está lá numa situação mais difícil, né? Ouvir a igreja cantando, ouvir uma banda dessa tocando, isso é um privilégio, não é todo lugar que a gente tem esse privilégio. Muitas vezes estar com os irmãos, abraçar esse tempo, sabe, de adoração. Mas há momentos em que a gente deixa o nosso coração se apegar a isso aqui. E estar aqui é maravilhoso. Eu estou vendo que os irmãos estão num ano de comunhão, e é maravilhoso estarmos em comunhão, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. É maravilhoso as experiências que nós vivemos no templo, nos nossos encontros, nas nossas reuniões. De fato, o Senhor ordena a bênção no meio do seu povo, aonde há comunhão. De fato, o Senhor se manifesta nesse lugar. Mas há alguns de nós que, de uma maneira imatura, sentem vontade de criar tendas nesse lugar. Você já viu aquele culto que dá vontade de ir embora para casa? Já passaram por experiências assim? Ai, como é que se termina esse culto? Como é que vai embora para casa? Dá vontade de morar aqui. Essa foi a fala de Pedro lá no Monte da Transfiguração. Senhor, está tão bom aqui que não dá vontade de descer. Está tão bom aqui que a gente tem vontade de ficar aqui para sempre. Irmãos, a gente, para cumprir a missão, a gente precisa entender alguma coisa. Subir aos montes é muito importante. Estar reunidos em momentos onde o Espírito Santo, a presença de Deus vem sobre a igreja é muito importante. Mas não podemos construir as nossas tendas nesse lugar. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar descer desse monte. E a Bíblia fala que quando Jesus ele desce com os seus discípulos, né, inclusive Pedro, ali naquele monte, a primeira coisa que eles veem é um homem que precisa ser liberto, porque estava endemoniado. Irmãos, é maravilhoso a gente estar aqui dentro, dá vontade de morar aqui, dá vontade de viver aqui para sempre, mas tem gente lá fora, precisando de cura, de libertação, de transformação. As experiências que vivemos aqui, precisam ser para nós, experiências que nos fortalecem, que nos edificam, que nos preparam, que nos habilitam a descermos esse monte, a irmos em direção a este mundo, com autoridade para expulsar demônios, com autoridade para pregar o evangelho, com autoridade para tocarmos nos feridos, com autoridade para ministrarmos naqueles que estão abatidos. Irmãos, nossa liturgia, nossos encontros
religiosos, nossos momentos de comunhão não podem fazer de nós, igreja, uma bolha, um clube fechado, um lugar que nos traz tanto conforto, tanta satisfação, a ponto de fecharmos os olhos para aquilo que está acontecendo do lado de fora. Não! Toda experiência de adoração e culto vai culminar num chamado missionário. Foi assim com Isaías. Se não me engano, o pastor hoje abriu o culto da manhã com esse texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Anjos, querubins e serafins declaravam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Adoração, contemplação daquilo que Deus é. Isaías viu o Senhor, mas aí ele é impactado pelo seu pecado e pelo pecado do seu povo. Ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Toda experiência de adoração, de contemplar ao Senhor, vai levar a gente a um nível de arrependimento. E esse arrependimento vai gerar para nós confissão de pecados, e a confissão de pecados vai gerar para nós perdão e graça. No caso de Isaías, ainda na velha aliança, um anjo vem com uma brasa viva e toca nos seus lábios e o purifica. No nosso caso, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E depois que Isaías é purificado, ele ouve a voz de Deus, porque não dá para ouvir a voz de Deus em pecado. Deus primeiro precisa nos purificar, nos perdoar. E então eu consigo ouvir a voz de Deus. E quando eu ouço a voz de Deus, o que ele fala para a igreja? Como falou para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías termina o culto dele dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O culto pode começar com adoração, com contemplação, você entrar no santo dos santos, mas ele vai terminar você dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, se você está vivendo uma experiência cristã, uma experiência de culto, aonde a adoração ela termina na própria adoração, aonde as suas experiências ficam aqui, você volta para casa e continua uma pessoa voltada para si mesma, isso que você está vivendo não é uma vida de adoração. Isso que você está oferecendo a Deus não é um culto verdadeiro, porque o culto verdadeiro ele vai mexer tanto com a sua estrutura, que é um culto que vai te transformar, para que você seja instrumento de transformação na vida do outro. E isso foi o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro passou por essa experiência, ele sobe o monte, Jesus não dá bola para a ideia dele de construir tenda, ele desce. Eles começam agora a ministrar sobre os necessitados, os abatidos, os endemoniados. Igreja, o Senhor nos deu autoridade. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. Não é a igreja resistente aos ataques, é uma igreja que contra-ataca. É uma igreja que arromba as portas do inferno e essas portas não resistirão. A igreja que avança. Não é a gente ficar esperando que o povo venha para cá, é a gente ir aonde o povo está, seja aqui ou até os confins da terra, seja através da sua oferta, seja através da sua oração, ou seja você arrumando as malas e indo, e pisando os seus pés no campo missionário. O Senhor espera que a igreja vá, o Senhor espera que a igreja se movimente, e vá em direção aos perdidos. Caminhando para o fim, em Mateus 26, nós vemos Jesus com os seus discípulos nos seus últimos momentos. E ali, quando Jesus está falando mais uma vez, se despedindo com os seus discípulos, ele diz: olha, certamente todos vocês me abandonarão, todos vocês me negarão. E lá no versículo E lá ainda nesse capítulo 26, Pedro, mais uma vez Pedro diz: Senhor, eu nunca te abandonarei, eu jamais te deixarei. Irmãos, é isso que a gente fala e canta e ora, né? Senhor, quantas canções. Jesus, és o meu amado, Jesus, nunca te deixarei. Cantar é fácil. Mas Jesus diz para Pedro aqui no versículo 34, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E lá no versículo 69, vai relatar, quando Jesus está ali sendo pressionado
quando Jesus está ali à beira da morte, as pessoas começam a olhar ao redor, olham para Pedro e falam: você era um deles, você caminhava com eles. Pedro, agora sentindo o gosto da morte de perto, ele diz: eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. Pedro começa a amaldiçoar a si mesmo, e pela terceira vez ele diz: eu não conheço esse homem. O galo canta, Pedro se lembra das palavras de Jesus e ele chora amargamente, diz a palavra de Deus. Você já sentiu o gosto amargo de negar a Jesus? Talvez você nunca tenha dito com as suas palavras: eu não conheço esse homem. Mas você talvez com as suas atitudes, com a sua postura, muitas vezes, atitudes e posturas falam: eu não conheço esse homem. Nossas incoerências, uma traição. Pedro era amigo íntimo de Jesus. Pedro caminhou por pelo menos 3 anos lado a lado com Jesus. Pedro dormia e acordava ali com ele, Pedro estava ali com ele, e no momento em que o seu amigo mais precisou, as limitações de Pedro, o medo de Pedro, o fez negá-lo. Irmãos, a grande verdade é que nós, por vezes, negamos a Cristo. Em momentos em que deveríamos bater no peito e dizer: nós somos de Jesus. E assumir as consequências. Quem sabe no seu trabalho você já teve a oportunidade de dizer que é de Jesus, mas não disse porque isso talvez iria te prejudicar. Quem sabe em alguma situação da sua vida, se posicionar ao lado de Cristo te custaria alguma coisa e aí você recuou. Quantas vezes negamos a Cristo porque a gente sabe que se a gente for até o fim com Ele, talvez a gente vai parar na morte. Pedro sente o gosto amargo de negar a Cristo. Cristo é crucificado. E eu fico imaginando a cabeça desse discípulo de pensar: puxa vida, depois de uma jornada com o meu mestre, minha última experiência com ele foi negá-lo. E agora ele está morto. Irmãos, muitas vezes, negar a Cristo vai nos fazer abandonar a missão. Porque foi isso que Pedro fez. Pedro, ele decide voltar para a praia. Quem se lembra que Jesus tirou Pedro da praia? Pedro volta para o lugar da onde Jesus havia o tirado. Pedro volta a pescar peixes. Pedro volta para o universo das redes, dos barcos. Jesus ao terceiro dia ressuscita. Jesus tem algumas experiências de se manifestar ali aos seus discípulos, e em uma delas ele aparece na praia para conversar com seu discípulo Pedro. Querido, se você abandonou a sua missão, se você está voltando para o lugar da onde Jesus te tirou, se hoje você está tentando fugir do seu chamado, se hoje você está voltando para uma vida voltada para si mesmo, Jesus está te encontrando na sua praia. Jesus está te encontrando no lugar da sua frustração. Jesus está te encontrando no lugar da sua dor. Jesus está te encontrando no lugar da sua fuga. Você pode ter fugido do pastor, do seu líder, do seu discipulador. Você pode ter fugido do seu cargo, das suas funções, mas você não consegue fugir daquele que te chamou, do seu mestre, daquele que um dia apareceu para você e te trouxe sonhos, promessas, e te mostrou um caminho novo, e te mostrou um propósito de vida novo. Hoje, com a sua graça e com o seu amor, Ele te encontrou nessa noite para dizer: eu não desisti de você. Aquelas mesmas palavras que eu te disse ainda estão valendo, Pedro. Eu falei o quê? Que você seria um pescador de homens?
E aquele que fala é aquele que cumpre. Aquele que começa a boa obra é aquele que completa a boa obra. Deus é aquele que nos chama, é aquele que nos capacita. E Ele trabalha, em todo o tempo Ele trabalha para que os seus propósitos se cumpram. Mas Pedro estava muito abatido. Se alguém tiver como vir por teclado, que a gente já vai orar. Quem tiver aí condição de me ajudar, obrigado. Nós já vamos orar, porque é o último momento aqui de Jesus com Pedro. E Jesus faz uma pergunta para Pedro. Ele diz assim: Pedro, você me ama? O texto do Novo Testamento, ele foi escrito no grego, e existem 3 palavras que denotam amor no grego. 3 palavras. E Jesus utiliza uma palavra, que era a palavra ágape, que significa um amor sacrificial. Significa um amor de entrega, um amor de sacrifício. Jesus utiliza essa palavra para perguntar: Pedro, você me ama? Você me ágape? Você me ama um amor sacrificial? Você me ama um amor de entrega? Você me ama um amor até as últimas consequências? E a palavra diz que Pedro, ele utiliza uma outra palavra no grego também para amor, só que é uma palavra que denota um amor de amizade, filéu. Pedro responde: Senhor, eu te amo, filéu. Eu te amo um amor de amigo, eu te amo um amor frágil, eu te amo um amor menor. E pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ágape? Você me ama? Você disse que morreria por mim, você disse que estaria comigo até o fim. Pedro, você me ama esse amor? Pedro mais uma vez responde, agora usando de novo a palavra filéu: Senhor, eu te amo, filéu. Eu não te amo ágape, eu te amo filéu. Um amor de amigo, um amor menor, um amor pequeno, um amor limitado, um amor frágil, um amor vulnerável, um amor que depende de muitas coisas. E aí pela terceira vez, agora Jesus usa a mesma palavra que Pedro usou. Pedro, você me ama filéu? Você me ama um amor de amigo? E a palavra diz que Pedro se entristece, ele diz: Senhor, eu te amo filéu. Na verdade, o Senhor sabe de todas as coisas. Pedro estava constrangido, quebrantado. Pedro não tinha muito para oferecer para Jesus naquela praia. Às vezes a gente se achega a Jesus achando que a gente tem muita coisa para oferecer. Às vezes a gente quer chegar para Jesus assim, batendo no peito, dizendo assim: Jesus, olha, agora eu consegui ler a Bíblia, eu sou um cara de oração, eu estou um cara cheio de santidade, agora eu sou um cara forte, pode contar comigo, Jesus. Sabe, ao longo da vida toda de Pedro foi assim que ele tentou se mostrar, um super-herói, um super crente. Não foi assim? Eu vou andar sobre as águas, vamos construir uma tenda. Pedro o tempo todo ele se sentia o cara: eu não vou abandonar você, Jesus. Só que no último encontro de Jesus com Pedro, Jesus agora encontra um Pedro amassado, um Pedro quebrado, um Pedro humilhado. E qual deve ter sido a resposta de Jesus para Pedro? Ah, Pedro, então, infelizmente, tudo que eu investi na sua vida não valeu de nada. Foi isso que Jesus falou? Poxa, Pedro, eu estou quase indo embora, você vem me dizer que você me ama filéu? Cadê aquele cara fortão? Cadê aquele cara super espiritual? Não dá para eu contar com você assim, Pedro, com essa fragilidade toda. Foi isso que Jesus falou? Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas.
Eu vou repetir, Jesus diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você está pronto, você chegou aonde eu queria que você chegasse, agora eu posso te usar, Pedro, agora eu posso ir embora, você está pronto para cumprir o ministério. Porque eu nunca precisei de um Pedro super-herói, eu nunca precisei de um cara super espiritual, eu nunca precisei de um cara sobrenatural, eu só precisava de um homem quebrantado e contrito na minha presença. Eu só precisava de um homem dependente, eu só precisava de um homem que reconhecesse a sua fragilidade. Agora eu posso te usar, Pedro, sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque agora, Pedro, o que quer que eu faça através de você, você vai ter a consciência de que não é você, sou eu agindo através de você. Meu irmão, o que você tem para oferecer hoje para Jesus? Se a resposta é nada, que bom, essa é a resposta que Jesus quer ouvir. Ah, meu irmão, seu talento, sua formação, suas habilidades, seus dons, isso para Deus não é nada, nada. Mas um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Ele não resiste. Ele não resiste. Você que está tentando mostrar seu currículo para Jesus, que você já fez ou deixou de fazer, ele está assim, ó, isso não fede nem cheira. Agora um coração quebrantado sobe as narinas do Senhor com um cheiro suave. Ah, o Senhor não resiste um coração quebrantado. O Senhor não resiste um servo e uma serva que se enxerga, que reconhece as suas limitações, que diz: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu não sou nada, eu não sou ninguém, meu amor é um amor frágil. Será que você tem coragem para dizer isso para o Senhor hoje? Senhor, eu não te amo como eu deveria te amar, eu não te amo como eu deveria te amar, a verdade é essa, eu não te amo como eu deveria te amar. Falta muito ainda, muito. Eu tenho uma estrada longa ainda pela frente, Jesus, mas o que eu tenho é isso aqui. Dá para ser? E Jesus vai falar: dá, meu filho, dá a mão para mim, eu vou te ajudar. Dá a mão para mim, eu vou aperfeiçoar a tua fé. Dá a mão para mim, eu vou fazer, não é você, eu vou fazer. Ninguém vai entender nada, eu vou fazer. E a história da igreja primitiva vai dizer que esse Pedro, lá em Atos inclusive, vai dizer que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Ele começou a pregar, multidões se converteram. O mesmo Pedro que fugia da morte, dizendo: eu não conheço esse homem, agora lá em Atos é aquele que está diante de ameaças e diz: olha, nós não temos como deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido da parte do Senhor, mesmo contra ameaças de serem presos, de serem mortos. A história da igreja primitiva vai dizer que Pedro seguiu seu ministério e no fim da sua vida ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser morto como seu mestre. O que tornou um homem tão medroso, tão frágil, um homem tão forte, tão cheio de fé? Um coração quebrantado, que foi trabalhado pelo Senhor, que foi cheio do Espírito Santo de Deus, e que pôde exercer o ministério, não na força do seu próprio braço, mas na dependência do Senhor. Missão se faz na dependência do Senhor. Ei, Deus não está procurando um super-homem, uma super-mulher. Ei, Deus não está procurando pessoas mega super espirituais, transcendentais. Deus está procurando gente de carne e osso. Tem gente de carne e osso aqui? Tem gente frágil aqui? Tem vaso de barro aqui hoje? Fique de pé no seu lugar então e diga: Senhor, sou eu. Hoje sou eu, esse Pedro que o Senhor encontra na praia. Hoje sou eu, esse homem, essa mulher que não tem nada para te oferecer. Mas eis-me aqui, Senhor. Levanta a sua mão, feche os seus olhos no seu lugar e diga: eis-me aqui, Senhor.
Você pode usar a minha vida, Senhor. Eu não tenho nada, mas está aqui. Eu nem te amo como deveria te amar. Eu estou tão devagar, eu estou tão lento. Senhor, eu nem estou lendo a Bíblia, eu nem estou orando, eu estou frágil, o pecado está me dominando, meus pensamentos, a minha família está meio desestruturada, a coisa não está legal. Você tem coragem de rasgar seu coração hoje diante do Senhor? Você pode falar as verdades da sua vida hoje para Ele? Ele quer ouvir você. Ele não está esperando um discurso bonito. Bendito Deus, eterno Pai. Fala, Jesus, eu estou um caco. Fala a tua verdade, meu irmão, hoje para Jesus. Eu não te amo ágape, Senhor, eu te amo filéu. Ou talvez até menos que isso. Está difícil pra caramba a minha jornada. Está difícil a beça continuar. Eu já pensei em desistir 1000 vezes. Estou fraco, estou frágil. Mas é isso aqui que eu tenho. É isso aqui que eu sou. Você consegue consertar isso aqui? Você consegue melhorar isso aqui? Você consegue fazer alguma coisa nisso aqui? Ele vai dizer sim. Eu sou especialista em reconstruir corações. Eu sou especialista em pegar histórias quebradas e fazer delas um instrumento para a glória do meu nome. Eu posso sim, querido. Eu posso, querida. Você quer consagrar a sua vida ao Senhor? Você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você que é hoje esse vaso de barro. Quantos corações quebrantados, contritos hoje dispostos a se expor e dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Você que quer oferecer o seu pouco, vem cá, diga: Senhor, é o pouco que eu tenho, mas coloque o teu pouco nas mãos de Deus e veja o que Ele é capaz de fazer. Coloque a tua limitação nas mãos de Deus e veja o que Ele é capaz de fazer. Seja verdadeiro na presença de Deus, seja verdadeiro com Ele e veja o que Ele pode fazer. Deixa seu legalismo de lado, meu irmão. Deixa seu legalismo de lado. Deixa sua prepotência, seu orgulho de lado. Venha se expor diante do Senhor para dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não é porque eu tenho muito, não é porque eu sei muito, não é porque eu tenho uma história linda. Senhor, você pode pegar o livro da minha vida, inclusive as páginas mais horríveis da minha história. Consegue fazer alguma coisa boa disso daí? Deus consegue, meu irmão. Deus consegue. Deus consegue. Eu não consigo, Ele consegue. Ele consegue transformar o caos da sua história em bênção. Ele consegue transformar aqueles capítulos mais terríveis da sua história em bênção. Ele consegue mudar. Eu não sei como Ele faz isso, mas Ele faz. E eu confio que Ele vai fazer na sua vida também. Em nome de Jesus. Pastor, vem cá. Vamos orar por esse povo. Vamos abençoar esse povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Pai, que estão os seus filhos, o Senhor conhece, sabe como se encontra o coração, a alma. Tua palavra diz no livro de Oséias, o Senhor declarou ao seu povo o amor por você. É como a neblina que vem de manhã e cedo passa. Nos ajuda, Senhor, a te amar com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, mesmo sendo frágeis, fracos. Porque a tua palavra nos ensina que o teu poder se aperfeiçoa, não é na força, mas na fraqueza. Então, Pai, vai de encontro a esses corações aqui nessa noite. Vai de encontro a essas vidas nessa noite, trazendo a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção. Que o Senhor possa, Senhor, ser com eles. Acolha cada coração e traz um chamado para o coração dos seus filhos, assim como o Senhor liberou para Pedro.
apacenta as minhas ovelhas. Assim nós rogamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Que te agrade em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me. Usa-me. Sonda-me. Aleluia. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos finalizando. Eu quero orar nesse finalzinho de culto. Nós temos alguns missionários aqui presentes. Eu quero orar, pedir ao pastor Tiago, os abençoados que estão acompanhando ele, pastor Alex e sua família, Esther, pastor Estevão. Fica aqui de frente em nome de Jesus para a igreja. Pastor Everton, vem aqui, pastor, em nome de Jesus. Os ajudantes, né? Os missionários voluntários, é isso? Radicais. Os radicais que estão aqui, que são ajudadores lá na Cristolândia. Pastor Estevão é um missionário de Miraí, né, pastor? Veio das nações para cá. E a gente louva o Senhor, irmãos, porque nós precisamos respirar isso. Sair desse culto, pregar para alguém, falar de Jesus para alguém, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E a nossa oração não é somente por eles, mas eles estão representando as missões aqui, mas pela igreja do Senhor. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos desperte a viver isso na veia, missões. Porque a gente entende que, a gente acha às vezes que missões é ir lá no Nordeste, ir para a África, e não é somente isso, pode começar aqui, o seu vizinho, as pessoas que passam por você. E esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida dos servos do Senhor. Você pode estender as mãos para cá e nós vamos abençoar esses homens de Deus. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez. Nós queremos bendizer ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada um dos seus filhos aqui representados. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela obra, pelo favor, pela bênção, Senhor, de tê-los conosco nessa noite. E não somente essa noite, mas no reino dos céus. Eu sei que o Senhor conhece a estrutura, a vida de cada um dos seus filhos. E a minha oração é que o Senhor tome os seus filhos nas mãos e continue a manifestar a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia na vida de cada um dos seus filhos. Oh Pai, que o Senhor seja, Pai, sobre eles, trazendo, Senhor, o fortalecimento que eles precisam. Pai, abençoa, Pai, por onde eles forem, por onde eles passarem, as mãos do Senhor conduzam os seus filhos. Senhor, que nunca falte o óleo, que nunca falte a presença do Senhor sobre a vida dos seus servos, ó Pai, e que o Senhor possa abençoar de uma forma especial. Assim nós abençoamos os seus filhos, te rendemos graças, ó Pai, porque eles disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. E assim nós como igreja abençoamos os seus servos
e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, louvado seja Deus. Que dia maravilhoso. Hoje de manhã e agora estamos encerrando. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência na cantina. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência na cantina. Já está adiantando os pastéis fritando. E sente, converse. Se você for sair para qualquer outro lugar, você vai esperar no mínimo 50 minutos. Então fica aqui na igreja esperando. Amém? Como pastelzinho. Quem não tem dinheiro pode falar comigo. Eu sei quem tem aqui na igreja. Vou te mostrar. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, pastor Tiago, como está lá em Missões, tem um marca-texto. Ele está vendendo um marca-texto de Bíblia. Ali fora, no finalzinho vocês vão ver ali. Marca-texto lindo. Lá assim, com algumas figuras. Marca-texto é... Vocês entenderam, né? É marcador de página, não é marca-texto. Marcador de página de Bíblia, amém? Então, compra lá um marcador de página. Abençoa Missões, em nome de Jesus. Abençoa a cantina também, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar outra coisa. Quem quiser abençoar a vida do pastor Tiago, vocês podem me procurar. Aí tem uma oferta que alguns irmãos estão procurando, abençoando o ministério dele. A oferta da cantina é para a obra lá no sertão. E essa oferta que nós estamos recolhendo é para abençoar a vida dele. Fiquem à vontade, eu tenho certeza que Deus cuida e Deus age. Amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: aplauda o Senhor, cumprimenta aí uns 20. Meu coração firme nas promessas do Senhor,